quarto e último vídeo da gestão do FAP. Veremos um assunto da Previdência, uma novidade da Previdência, bem recente, que certamente dará muito o que falar. Também veremos alguma coisa a respeito da contestação do FAP. Vamos ao vídeo. Esse é o cardápio, é o menu do quarto vídeo. A portaria conjunta do Ministério da Previdência Social e do INSS, número 6, de setembro, contestação do FAP à relevância e os dados que podem ser contestados. O primeiro assunto é portaria conjunta. Em julho deste ano, 2023, foi publicada a portaria conjunta número 38 com esse caput. Ela disciplina as condições de dispensa da emissão de um parecer da perícia quanto à incapacidade laboral e a concessão, então, do benefício pela análise documental. A espécie de benefício concedida pela análise documental seria apenas a 31. 31 benefício previdenciário, ele não impacta no FAP. A concessão do B91, o benefício acidentário, que impacta no FAP, era, pela portaria 38, condicionada à CAT emitida pelo empregador. Aí está o texto do parágrafo 3º, artigo 2º. Dei ênfase no final para emitida pelo empregador. Em setembro, foi publicada uma outra portaria, no caso a número 6, que alterou aquele parágrafo 3º, artigo 2º. E o que ele fez? Ele retirou do parágrafo e do artigo o emitida pelo empregador. Isso significa o seguinte: CAT pode ser emitida por qualquer pessoa. CAT pode ser emitida pela empresa, que é o mais habitual, mas também aí estão listadas as pessoas, as entidades que podem emitir uma CAT. Entre elas, o próprio acidentado. Isso é lei. Está lá no artigo 22 da Lei 8.213. O artigo 3º das portarias, tanto da 38 como da 6, ela lista o que precisa constar na documentação para a concessão do benefício, além do CAT. Um atestado. Nome completo, data de emissão do documento, diagnóstico, assinatura, identificação, data de início, prazo estimado, um atestado médico ou odontológico. Com isso, CAT emitida, não pela empresa, até pelo próprio acidentado, de posse de um atestado médico ou odontológico, um benefício acidentário concedido por análise documental. Acabou a perícia médica. Não tem mais perícia médica. É análise de documento. Algumas observações, algumas eu tenho certeza, poucas, e outras eu tenho muitas dúvidas. A CAT, ela tem que ser emitida, ou a CAT, quando emitida, ela tem diversas vias. Uma via vai para a empresa, outra via vai para o INSS, outra via vai para o sindicato, outra via fica com quem emitiu. Será que essa CAT emitida por terceiro, a empresa vai receber uma via? Se receber, ela já fica sabendo que possivelmente
aquela pessoa irá receber um B91. Ela já se prepara para isso. Mas será que irá receber mesmo? O conhecimento tempestivo dos benefícios, por consulta no site da DataPrev, é algo que mostra os benefícios, tanto ocidentais, previdenciários, enfim, todos os benefícios. Tenho dúvidas. Será que esse benefício, que não passou pela perícia, ele vai aparecer ali? É provável que sim, mas como é muito recente, não se sabe. Então, há que se fazer a identificação dos benefícios concedidos pela análise documental e ele será um B91, um caso acidentário, e provavelmente por alguma doença. É pouco provável que alguém vai emitir um CAT, que a empresa não emitiu, para ter um benefício, porque geralmente CATs são emitidas por acidentes, são emitidos pela empresa. Então, o mais provável é que essas CATs de B91 sejam por doença. E uma observação, não se tem a CID. É preciso, então, buscar nos documentos da empresa uma eventual ocorrência, uma eventual situação, uma patologia, enfim, que possa ter justificado aquela doença e aquela CAT. A contestação é necessária para esses casos, senão a empresa vai assumir aquilo como verdade, poderá ser, poderá não ser, e vai ter o seu FAP impactado de forma muito relevante. Então ela tem que fazer a contestação. E para fazer a contestação, então, ela vai ter que buscar nos seus registros doenças do colaborador. Se não existirem, ela vai argumentar isso. Mas se existirem, não tem o que fazer. Porque sempre vai ficar o argumento de que ele tem ou tinha uma doença, que a empresa não o encaminhou para a Previdência, não emitiu a CAT e ele fez então por conta própria. É também possível alegar uma falsidade ideológica no atestado. E aí eu enfatizo e deixo ali em vermelho, se houverem evidências. Porque se não houverem evidências, essa alegação poderá ser penosa para a empresa. Porque caso isso não se compre, caso ela não prove, porque o ônus agora da prova é todo da empresa. Se ela não provar, ela está sujeita a uma ação de danos morais, movida por quem emitiu a CAT. E caso ela comprove e haja realmente a comprovação de uma falsidade ideológica, também cabe uma denúncia ao CRM. O Código de Ética Médica, nos artigos 80 e 81, prevê isso. Algumas repercussões negativas dessa situação. A primeira, acabou dispensa de trabalhador. Agora só vai ser demitido quem quiser. Por quê? Emite a CAT, tem um B91 concedido, estabilidade temporária por 1 ano, ao final desta, depois de 15 dias, ele pode solicitar uma nova CAT, solicitar um novo benefício, um novo atestado, e aí, ad eterno, esse ciclo vai se repetindo. A portaria conjunta, no artigo número 6, no artigo 3º, ela alerta que a emissão do atestado configura crime, responsabilidade, bababá, bababá. Muito bom. Mas como identificar uma falsidade ideológica como a CID dos capítulos M ou F? Muitas vezes os sintomas dessas doenças, M, que são osteomuscular, e F, que é o capítulo das psicossociais, são sinais, sintomas totalmente subjetivos. Então, como comprovar uma falsidade ideológica? Segunda repercussão negativa é
inegavelmente, existe a indústria dos atestados falsos. A gente não está aqui para enganar ninguém. Ela existe. Vai surgir agora a indústria dos CATs falsos também. Então, ou seja, é um aperfeiçoamento do produto. Antes era atestado falso, complementado pelo CAT falso. E a terceira repercussão negativa é, com o B91, pela análise documental, com a CAT, o FAP da empresa vai disparar. Felizmente, nem tudo está ainda perdido. Por quê? Por essa portaria 1173 de outubro, agora, bem recente, a Previdência voltou atrás. E o artigo 4º diz, então, que até que ocorra a implementação do sistema, os benefícios por incapacidade temporária por acidente serão concedidos não por análise documental, mas por análise presencial, ou seja, voltou o perito na concessão. Mas o artigo 5º é preocupante, porque essa portaria não revoga, essa portaria alerta que essa medida tem um caráter temporário e poderá ser revista a qualquer momento. É importante ficar alerta para essa situação, que é uma situação extremamente preocupante. O que foi atropelado? O atestado médico, ele é um documento que recomenda afastamento por uma doença. Só isso. E o CAT, ele comunica essa doença. Mas, o que está faltando nessa equação com esses dois componentes? Está faltando o que o decreto 3048 diz claramente no artigo 337. O acidente é caracterizado pela perícia médica que faz o nexo causal, seja do acidente à lesão, da doença do trabalho ou da causa-mortes. O que foi atropelado? O nexo causal. Sempre é bom a gente conhecer a hierarquia das leis. Lá no topo, a Constituição Federal. Aqui embaixo, o decreto, que tem prioridade sobre portaria. A portaria conjunta número 6 atropelou o decreto. País das jabuticabas. Vocês sabiam que a jabuticaba é uma árvore que só dá no Brasil? Ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Por que a jabuticaba? Como se chama a árvore da jabuticaba? A árvore da jabuticaba, por que ela escolheu o Brasil? Não sei. Ela só dá no Brasil. Isto é uma jabuticaba. São coisas que só acontecem no Brasil. Publicado no blog do SIGWeb um artigo, e eu fiquei em dúvida a respeito de qual o título que ele teria, entre um, outro e outro, eu botei 3 títulos no artigo, que está publicado no blog do SIGWeb, a respeito desse assunto que nós comentamos agora. O outro assunto, o outro tema deste vídeo é a contestação do FAP, a sua relevância e os dados que podem ser contestados. No meu entendimento, contestação do FAP é um chorar no leite derramado, por conta daquilo que a gente já sabe. FAP informado no ano, caso 23, para aplicação em 24, com dados de 22 e 21. Ou seja, os insumos do FAP de 23 são de anos anteriores. Esse é um aspecto a ser considerado. Outro, a Previdência demora anos para responder à contestação. Anos. 4, 5, 6 anos para responder à contestação. Nesse tempo, o FAP, então, ou quem contestou tem o FAP sob efeito suspensivo. Ele, por efeito suspensivo, ele fica sendo considerado 1. Ou seja, quem tem um RAT de 3 vai multiplicar por 1 e vai recolher 3%.
Mas o 1 é o dobro de 5. A essência do FAP é que as empresas poderiam reduzir até 0,5. Ela poderia ter, ao invés de FAP de 1, ela poderia ter 0,9, 0,8, 0,7, se fizesse gestão do FAP, mas ela não faz. Ela opta por fazer uma contestação que vai demorar anos para ser julgada e perde a oportunidade de fazer uma gestão do FAP que poderia, com seus próprios meios, com suas próprias condições, reduzir o fator. Tá bom, não vai chegar em 0,5, mas poderia chegar em 0,7, 0,8, menor que 1. A imensa maioria dos argumentos da contestação é indeferida. A imensa maioria. E os poucos deferidos fazem com que o fator, o FAP, se reduza em décimos ou centésimos. Ou seja, a expectativa de que a contestação vai reduzir o fator de uma forma significativa não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Os dados que podem ser contestados são apenas o de massa salarial e o número de membros. Os benefícios que compõem o FAP são os que aí estão, B91, 92, 93, 94. Dizer o que deles? Que o B91, por uma doença ou um acidente, agora, em 2023, ocorrido em 22 ou 21, não era verdade, a Previdência não aceita esse argumento. Ela diz, não com essas palavras, mas ela diz que isso deveria ter sido visto de forma tempestiva. A forma tempestiva é a contestação do B91, que deve acontecer tão logo ele apareça. Dizer que uma aposentadoria não aconteceu, ou uma morte não aconteceu, ou um auxílio-acidente por um acidente de trabalho, um B94, que na origem foi um B91, as dificuldades para encontrar realmente condições para fazer uma contestação do FAP são muito grandes. Argumentar sempre se pode, o papel aceita qualquer coisa. Agora, a consistência, essa realmente eu coloco muito em dúvida. A contestação do FAP, por que segue fazendo? Porque é a única medida conhecida. E era repetida nesses 13 anos, ano após ano. As pessoas não pensam em outra coisa. A contestação, apareceu o FAP, uma laje na internet. Busque no Google agora, vocês vão ver. Não perca a oportunidade da contestação. Que oportunidade? A oportunidade é a gestão do FAP. A contestação do FAP não é relevante. Agora, com esses conhecimentos dos 4 vídeos, existe uma outra possibilidade de reduzir o fator. Quer seguir com a contestação? Segue. Mas faça também a gestão do FAP. As empresas vão gostar dessa atividade. Agradeço muito a paciência, agradeço muito estar aqui comigo assistindo esses 4 vídeos e feliz gestão do FAP para todos. Até mais.